Então, a aula de hoje vai ser sobre classes de problemas do ponto de vista da teoria da complexidade. Eu destaquei aqui já na primeira tela essa imagem, né? Que é a imagem de um livro bastante conhecido sobre esse assunto, que é o seguinte: você tem nessa imagem aí, né, a legenda dizendo, né? Eu não consegui encontrar um algoritmo eficiente, mas nenhuma destas pessoas famosas conseguiu. Tá? Isso aí ilustrando o quê? Né? Que existem alguns problemas, alguns eu digo vários problemas, na verdade, que são considerados difíceis no seguinte sentido. Ainda que vários pesquisadores tenham feito tentativas de conseguir encontrar algoritmos eficientes, né, algoritmos polinomiais para esses problemas, mesmo após décadas e décadas de estudo, ninguém conseguiu achar algum tal algoritmo, certo? Então tem vários problemas que têm essa característica e é justamente sobre isso que a gente vai estar falando, sobre como classificar alguns problemas que parecem ser inerentemente difíceis, né? E outros que, ao contrário, têm sim são mais fáceis, né, de abordar do ponto de vista computacional. Então, olha só, eu vou começar falando do problema, vamos dizer assim, mais importante dentro dessa teoria, que é o problema da satisfiabilidade. Então, satisfiabilidade de fórmulas, tá? Conhecido como SAT, né? Ele tem como entrada uma fórmula booleana. Então, o que é uma fórmula booleana? É uma fórmula onde você usa operadores lógicos, né? E, ou, negação, e você tem variáveis que são booleanas, ou seja, ela só tem dois tipos de valores, que é 0 ou 1, verdadeiro ou falso, né? Se você preferir, certo? Não é uma fórmula, digamos assim, qualquer, no seguinte sentido, ela tem que estar no formato FNC, que é a forma normal conjuntiva. Então, como é que é a forma normal conjuntiva, né? Está aqui destacado. Aqui, uma forma normal conjuntiva é formada por uma disjunção de cláusulas, em que cada cláusula é uma conjunção de literais, tá? Então, o que é um literal? Um literal, ele é ou a variável ou a sua negação, tá? Então, por exemplo, a variável xi ou então a variável xi', né? Xi' quer dizer a variável xi negada, certo? O inverso da variável xi. Então, se a variável xi era verdadeira, xi' é falsa. E vice-versa. Se ela era falsa, xi' era verdadeira, certo? Então, um literal pode ser ou uma variável ou a negação dessa variável. E quando você tem a forma normal conjuntiva, como aqui a gente tem nesse exemplo, você vai ter essas cláusulas, que são essas que eu estou destacando aqui. Então, dentro de uma cláusula, a gente só usa o operador ou, né? É o que a gente chama de a disjunção, né? O operador de disjunção. E aí você vai ter a conjunção, que é o uso do operador i, né? Então a gente pode ver aqui destacado, ó. A gente vai ter um i aplicado a essas cláusulas, certo? É só uma maneira de você organizar a fórmula, né? Eu poderia ter uma fórmula num formato qualquer, que não fosse esse daqui, e eu consigo transformar ela para esse formato, que é a fórmula normal conjuntiva. Por que eu faço isso? Por uma questão de padronização, para facilitar o tratamento desse problema, tá certo? Tá claro para vocês essa questão da forma normal conjuntiva? A priori, sim. Professor, isso é semelhante ao método científico, que eu estou testando minhas hipóteses, pegando algumas coisas que eu assumo como verdadeira, outras, as variáveis dos meus experimentos e para chegar a uma conclusão? É só um adendo aí que eu pensei aqui agora. Não, assim, não vou dizer que não tenha nada a ver com o assunto, porque de fato, né, nos dois contextos você usa esse tipo de forma booleana, tá? Mas aqui, então, nesse problema, o nosso interesse é determinar se uma fórmula ela pode ser satisfeita. Então a gente não tem, a princípio, nenhum tipo de pressuposto a respeito dessas variáveis. A gente pode dar o valor que a gente quiser para as variáveis, desde que no final, quando você avaliar o valor da fórmula inteira, ele seja, a fórmula se torne verdadeira, né? Ela seja satisfeita, como a gente diz, tá? Então, a entrada é a fórmula, né?
Então, a entrada do problema é a fórmula e a saída é uma saída do tipo sim ou não. A fórmula pode ser satisfeita? Tem alguma atribuição nas variáveis que satisfaz a fórmula? Se caso seja sim, a resposta é sim. Do contrário, a resposta é não. E aí eu pergunto para vocês, olhando para esse exemplo aqui que a gente tem, essa fórmula aqui, ela pode ser satisfeita? Tem alguma atribuição dos valores das variáveis que torna essa fórmula satisfeita? E x1, x3 e x4 forem verdades, ela é verdadeira. Então, ó, vamos ver aqui. Quem é que está falando? Desculpa. Rayane. x1 igual a 1, quem mais? x3 e Igual a 1. x4, por exemplo. x4, x1, x3, x4, né? Isso. Olha só. Se eu fizer x1 verdadeiro, né? Automaticamente, como x1 aparece aqui na primeira cláusula, né? Então, essa cláusula aqui, ela fica verdadeira. Beleza. Nessa segunda cláusula, por outro lado, se x1 é verdadeiro, x1' vai ser falso, né? Então, faltou satisfazer esse daqui, né? Isso, não viu negação. Então, teria que ter x... se bem que, do jeito que você colocou, não sei se estava implícito que as outras variáveis eram zeros, né? Então, se a gente fizer as outras variáveis, né? x6 igual a 0, né? x1, x2 igual a 0. Acho que assim vai. x2 igual a 0. x3, x4, faltou só o x5, né? Igual a 0. Então, talvez se a gente fizer dessa forma aqui, aí dá o resultado que você queria, né? Então, por exemplo, aqui x6', como x6 é 0, né? x6' vai ser verdadeiro. Então, essa cláusula vai ser verdadeira. E aí aqui, ó, x4 é verdadeiro, né? Ó, x4 é verdadeiro aqui, então essa cláusula é verdadeira. E aqui x3 é verdadeiro, essa cláusula aqui é verdadeira. Então, perfeito, né? Então, se essa fosse a entrada do problema SAT, né? A resposta para essa entrada seria sim, né? A fórmula é satisfativa. Ok? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Posso passar adiante? Professor, Oi. em qual contexto esse problema ele é utilizado? Olha, dado que a gente vai explicar ao longo dessa aula aqui, num certo sentido, em todos os contextos, tá? Todos os problemas, de uma forma ou de outra, a gente consegue relacionar eles com problemas de satisfiabilidade, né? Problemas de decisão, mas a gente vai explicar esses detalhes. Porque é o seguinte, praticamente todos os problemas que a gente viu até agora nessa disciplina, a gente teria como transformar esse problema numa versão que envolve satisfazer uma fórmula desse tipo aqui, tá? Então, de certa forma, ele se aplica a todo tipo de problema, né? Não estou dizendo, claro, que na prática, assim, você vai tentar resolver todo o problema usando SAT, né? Vai ter alguns contextos em que, eu sei, por exemplo, que uma aplicação que é usada, né, obviamente, é para verificação de circuitos de computadores, né? Então, por exemplo, você está projetando lá uma placa, aí você vai ter um conjunto de entradas daquela placa, um conjunto de saídas, e você quer, por exemplo, testar se aquela placa ela se comporta de uma maneira que é desejada. Então, você consegue transformar isso aí em algum tipo de fórmula, né? Uma fórmula booleana, e verificar se realmente aquela tua placa que tu está projetando, ela satisfaz algum tipo de requisito que você tem, entendeu? Eu sei que tem essa aplicação bem prática, né, desse problema, mas com certeza existem outras, né? Com certeza existem outras, porque tem muitos problemas que você consegue modelar usando uma fórmula SAT, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Posso passar adiante? Vamos lá. Bom, outra variante, né, uma variante do problema SAT é o que a gente chama de 3SAT. Então aqui não tem nada demais, é praticamente o mesmo problema, tá? A única diferença
é que a gente vai usar a forma normal conjuntiva, só que cada cláusula tem exatamente 3 literais. Só isso. Lá, naquela versão anterior, a gente até tinha no exemplo, né, uma cláusula com uma variável só, com um literal só, certo? Aqui não. Todas as cláusulas elas têm que ter 3 literais. É só um jeito de você organizar a sua fórmula para deixar nesse formato, certo? Então, novamente, por que eu posso querer organizar minha fórmula dessa maneira? Porque a gente vai ver que tem algumas propriedades que facilitam, né? O fato dela estar nesse tipo de forma facilita alguns tipos de análise que a gente vai fazer. Mas ok. Então é o seguinte, os melhores algoritmos que a gente tem para os problemas de satisfiabilidade, tanto o SAT quanto o 3SAT, certo? Eles têm que enumerar todas as atribuições possíveis daquele conjunto de variáveis. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 6 variáveis, né, eu vou ter 2 elevado a 6 possíveis formas de atribuir valores e vou ter que testar cada um deles para verificar, ou até eu encontrar um, né, em que a fórmula seja satisfeita. Obviamente, se ela não puder ser satisfeita, eu vou ter que enumerar todas as possibilidades para poder chegar a essa conclusão. Então, a complexidade de um algoritmo que funciona dessa forma é muito assim, exponencial, né? É algo do tipo n vezes 2 elevado a n, né? Já que eu também tenho que verificar, dado uma atribuição, tenho que verificar se ela satisfaz ou não aquela fórmula, certo? Então, a gente já tem uma boa ideia dessas questões de, vamos dizer, complexidades exponenciais, né? Mas eu trouxe aqui uma história, quando eu estava pesquisando esse slide, no livro do Dasgupta, né, de algoritmos, que ele fala a respeito da invenção do xadrez. Então ele diz o seguinte, que existe uma lenda de que quando o xadrez foi inventado por esse Brahmin Sissa, né? Ele era lá, trabalhava para o rei, né? Estava querendo encontrar um jogo para entreter o rei. E aí o rei gostou muito do xadrez, certo? E quis presentear esse sábio, né? O cara que tinha feito essa invenção. Aí, como sábio, ele era sábio mesmo, né? Era esperto. Ele pegou e disse, olha, rei, eu não vou pedir muita coisa, não. Vou pedir só o seguinte, tá vendo aqui o tabuleiro de xadrez? Eu quero 1 grão de arroz na primeira casa, 2 grãos de arroz na segunda, 4 na terceira e assim sucessivamente. Só isso que eu quero, né? Aí o rei concordou, não sabia muito de matemática, né? E quando ele viu, né, quanto é que seria essa quantidade de arroz que ele tinha que presentear para esse sábio, ele teve que chegar nessa conta, né? Chegou a 2 elevado a 64 menos 1, que dá esse valor aqui, que é praticamente ilegível, né? Um número gigantesco de grãos de arroz. Mas eu tinha pedido moeda de ouro, não é pedindo arroz? Não, mas dá para vender depois. O arroz também dá para se trocar por moedas de ouro, né? Se ele tivesse pedido moedas de ouro, talvez o rei não tivesse concordado. Né? Ele foi esperto. Bom, mas enfim, esse aqui, de toda forma, então, mostra, por exemplo, que se você tiver um problema de satisfiabilidade com 64 variáveis, meu amigo, morreu, né? Não tem como você resolver isso daí, exceto, né, de maneira aproximada, heurística, etc. Né? A gente vai ver também que não é porque esses problemas são tão difíceis que a gente simplesmente desiste e não faz nada, né? Sempre tem algo que você possa fazer, mas são problemas desafiadores, tá? Ok, mas vamos lá. Então, como eu tinha falado para vocês já desde o começo, na teoria da complexidade a gente quer classificar os problemas que são inerentemente difíceis e os que são, vamos dizer, mais inerentemente difíceis e os que são mais fáceis, né? Para isso, a gente não vai considerar, existe uma simplificação, de certa forma, que é feita aqui, que é o seguinte, a gente vai se restringir principalmente a uma classe de problemas que é chamada de problemas de decisão. Então, o que é um problema de decisão? É um problema que ele só tem a saída dele ou é 0 ou é 1, é verdadeiro ou falso, é sim ou não. Uma saída binária, tá? Então, essa é a característica de um problema de decisão. Por que a gente se interessa por esses problemas de decisão? 2 motivos.
Primeiro que a gente sabe, né, que o modelo o modelo aceito, né, como sendo o modelo apropriado para as máquinas que a gente utiliza hoje em dia, né, que é a máquina de Turing, tá? Algo que a gente vê lá em uma disciplina realmente mais aprofundada, né, de teoria da complexidade. Essas máquinas, elas têm uma proximidade com esses problemas de decisão, ou seja, que você tem uma resposta do tipo sim ou não. Além disso, outra coisa que permite que a gente possa focar a nossa atenção nos problemas de decisão é porque se você tem um problema que não é um problema de decisão, geralmente você consegue converter ele em algo que seja, né? Para dar um exemplo, né? A gente está lá com o nosso trabalho, né? A gente tem um problema da mochila tridimensional, né? Eu quero saber qual é a maior receita que eu consigo obter lá com os meus objetos da minha entrada, né? Então, esse por si só não é um problema de decisão, porque a resposta dele pode ser qualquer um daqueles valores de receita, né? Mas eu posso reformular. Como assim? Ao invés de eu simplesmente perguntar o valor da receita máxima, eu posso perguntar o seguinte: o valor da receita é pelo menos isso daqui? O valor da receita é pelo menos 100 mil? Sei lá. Eu posso formular minha pergunta dessa forma. E aí a resposta, aliás, né, ela passa a ser sim ou não. Tá certo? Então, geralmente, qualquer problema de otimização que vai querer maximizar um valor ou minimizar um valor, eu posso reformular a pergunta de maneira a perguntar: eu posso ter uma solução de valor pelo menos tanto? Ou eu posso ter uma solução de valor no máximo determinado valor? Aí isso se torna... Verificar. Oi? Verificar uma solução é um problema de decisão, então. Verificar se um valor... Exato. Ele se torna ele fica mais próximo de uma verificação, né? Tá Porque às vezes verificar é mais simples do que encontrar, né? Exatamente. Ele é pelo menos tão difícil, pelo menos tão difícil quanto, né? O problema original é pelo menos tão difícil quanto esse problema de decisão. Se você mostrar que o problema de decisão é difícil, imagina o problema original. Entendeu a lógica? Então, realmente, é isso daí. Quer dizer, se eu consigo mostrar que um problema de decisão é inerentemente difícil, o que dizer do problema original, que é mais abrangente até do que isso, certo? Excelente. Então, vamos lá. Então, aqui eu trouxe a primeira classe de problemas que a gente vai considerar a classe P, né? É a classe P dos problemas que admitem um algoritmo polinomial no tamanho da entrada, certo? Então, é bem simples, né, a definição dessa classe. Quando é que um problema de decisão é polinomial? Ele é polinomial se existir um algoritmo que resolve, né, que decide para qualquer entrada em tempo polinomial no tamanho daquela entrada. Então, a gente já viu vários exemplos na nossa disciplina, a gente se concentrou até mais nesse tipo de problema, né? A gente tinha visto esse problema do corte de hashes, né? Da subsequência mais longa a gente não chegou a ver, né? Mas a gente viu alguma formulação parecida. Enfim, são problemas aqui que existem algoritmos polinomiais que resolvem esses problemas, tá certo? Então, esses problemas pertencem à classe P, classe polinomial. E aqui, um conceito importante, né? Aqui já nesse slide, deixa eu trazer para vocês aqui, seguinte, é o conceito de certificado. Então, é o seguinte, você tem, vamos supor, um diálogo entre duas pessoas, né? Eu chego para uma pessoa e digo: olha, você sabe a resposta desse problema aqui para essa entrada? Você sabe se a resposta é sim ou não? Aí o cara diz: eu sei, a resposta é sim. Quando você diz que a resposta do problema é sim, como é que aquela outra pessoa pode verificar se realmente aquela pessoa encontrou a resposta correta para o problema? Então, aqui entra o conceito de certificado, certo? O certificado sim é uma prova de que a resposta para uma dada entrada do problema, ela é sim. Vamos ver aqui isso aqui através de exemplo. Então, nosso primeiro problema que a gente tem aqui é o problema de clique, tá?
Então, problema de clique. Não sei se acho que a gente não tinha chegado a falar sobre esse problema antes, né? Então, vou primeiro explicar aqui rapidamente, tá? Então, a entrada é um grafo. Então, vou aqui desenhar um grafo aqui de exemplo. Por exemplo, a gente poderia ter esse grafo. Esse grafo aqui que eu vou desenhar para vocês. Olha só, eu vou até dar nomes também aqui aos vértices: A, B, C, D, E F. O que é uma clique no grafo, tá? Uma clique no grafo é um conjunto de vértices onde todos esses vértices são ligados entre eles. Então, por exemplo, se eu pegar nesse exemplo que eu dei aqui, o vértice C e o vértice D, um conjunto formado só por esses dois vértices, o C e o D, né? Isso é uma clique. Por quê? Porque o C e o D estão ligados entre eles, certo? Se eu pegar o vértice o A e o F, também é uma clique, né? Estão todos ligados entre eles. Se eu pegar o A e o C, aí já não é uma clique, porque eu não tenho aresta entre o A e o C. Uma clique de tamanho 3 aqui, certo? Se eu pegar o vértice B, C e F, o vértice B, C e F, todos três são ligados entre eles, certo? Então isso é uma clique. Já se eu pegar o vértice, os vértices, vamos dizer aqui, F, C e D, F, C e D já não formam uma clique. Por quê? Porque embora eu tenha uma aresta entre o F e o C e entre o C e o D, eu não tenho uma aresta entre o F e o D, certo? Então, a clique é um conjunto de vértices totalmente ligados entre eles, né? Inclusive, uma das aplicações de você procurar cliques no grafo é justamente para você achar algum tipo de comunidade nesse grafo, né? Um grupo de indivíduos, vamos pensar assim, que estão fortemente interligados entre eles, tudo bem? Então, o problema da clique é muito simples, a formulação, a entrada é um grafo e um valor K, né? Porque a gente quer a versão de decisão, então são dois parâmetros aqui, né? O K e o meu grafo. E o que eu quero? Eu quero saber se existe uma clique de tamanho pelo menos K nesse meu grafo. Então, se a gente considerar esse grafo aqui que eu dei como entrada, né? Eu teria, por exemplo, se eu perguntasse se a minha entrada fosse esse grafo e o valor de K fosse 2, né? Então, existe uma clique nesse grafo de tamanho pelo menos 2? Sim, a gente viu vários exemplos até, né? CD, AF, BC, CF, tem vários, na verdade, cliques aí de tamanho 2. Se a minha entrada fosse esse grafo, mas com valor de K igual a 3, a gente também viu já que tem uma clique de tamanho 3, BCF, né? Mas aí vamos lá, vamos falar aqui já do conceito de certificado, certo? Então, por exemplo, se eu digo para você, olha, para esse grafo aqui, com valor de K igual a 3, a resposta é sim. Como é que eu provo para você que isso que eu estou falando é verdade? Basta eu exibir, não sei se vocês concordam comigo, basta eu exibir 3 vértices que estejam ligados entre eles, né? Basta exibir um conjunto dessa forma aqui, ó. Então, por exemplo, meu certificado sim para G, a entrada G3, né? Pode ser esse conjunto aqui, ó. É o B, C, F. Esse é um certificado, sim, de que a resposta do meu problema com a entrada G, esse grafo G que está desenhado aí, e o valor de K igual a 3, a resposta é sim. Basta mostrar os 3 vértices que são interligados entre eles, tá certo? Tem outro certificado possível, né? Poderia ser também, vou até colocar aqui de lado, né? Poderia também ter colocado FCE. Isso também é um certificado, sim, para G3, né? Para essa entrada aí. Tá claro, pessoal? O que é um certificado sim?
Sim. Então, olha só. No caso do segundo problema, que é o ciclo hamiltoniano, né? Então, a entrada é um grafo. Um ciclo hamiltoniano, para quem não sabe, né? Ele vai ser um percurso partindo de um vértice qualquer do grafo, passando por cada um dos outros vértices exatamente uma vez e voltando para o vértice inicial, certo? Eu vou até mexer aqui no nosso exemplo. Por exemplo, se eu vou modificar aqui esse meu grafo aqui, para que ele tenha um ciclo hamiltoniano, porque antes aqui ele não tinha. Deixa eu só apagar aqui algumas coisas. Olha só. Então, nesse meu grafo aqui, bom, ele ter ou não ter um ciclo hamiltoniano, né? Ó, ciclo hamiltoniano é um ciclo que percorre cada vértice exatamente uma vez, tá? Cada vértice exatamente uma vez, certo? É um ciclo que percorre cada vértice exatamente uma vez. Então, um certificado sim para esse problema aqui, certificado sim, é uma sequência de vértices. Sequência de vértices. Por exemplo, naquele meu grafo ali, um ciclo hamiltoniano poderia ser dado por A, B, C, D, E, F, né? Esse seria um exemplo de um ciclo hamiltoniano. Na verdade, aqui no final eu teria que colocar como eu volto para o meu vértice inicial, né? A minha sequência teria que terminar com o... Deixa eu modificar aqui. A minha sequência teria que terminar aqui com o A, né? Porque eu tenho que voltar para o vértice inicial. Tudo bem? Então, essa é uma maneira de você dar um certificado sim para esse problema de ciclo hamiltoniano. Então, pessoal, espero que esteja claro, assim, dado um problema de decisão, um certificado sim é um objeto, digamos assim, que eu posso verificar se aquela resposta realmente é sim. Então, ciclo hamiltoniano, o que eu teria que verificar na minha sequência? Eu vou verificar se a sequência abrange todos os vértices, né? Se não ficou nenhum vértice de fora. E vou verificar se eu tenho arestas, né? Ao longo dos vértices que fazem parte da sequência. Tá bom? Então, vamos adiante. De forma parecida, um certificado não é o mesmo, é um conceito análogo, né? Só que no caso da resposta ser não. Então, por exemplo, se eu disser para você que a resposta para a entrada de ciclo hamiltoniano é não, eu vou ter que te provar isso apresentando um certificado não. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é mais fácil, olhando para o problema de ciclo hamiltoniano? O que vocês acham que é mais fácil? Provar que uma resposta é sim ou provar que uma resposta é não? Provar que ela é sim é mais fácil, porque Acho que sim é mais... não vai ter que mostrar todas as possibilidades. Perfeito, perfeito. Então, isso é um conceito importante dentro da teoria da complexidade, que assim, para alguns problemas, encontrar um certificado sim é fácil, é simples de verificar, né? Não é só encontrar o certificado, é verificar o certificado, né? É simples. Mas para outros, né? Quer dizer, o certificado não de algum desses problemas, isso pode ser muito difícil. Então, no caso do ciclo hamiltoniano, um certificado não teria que ser toda uma sequência de possíveis ciclos, de possíveis sequências, né, dos vértices do grafo, onde nenhuma delas leva a um ciclo hamiltoniano. Infelizmente, não tem outra forma de fazer isso daí. Tá? Então, certificado não para o ciclo hamiltoniano, né, para esse problema, é terrível. Né? Beleza, então vamos lá. Outro conceito aqui dentro dessa ideia de certificados, né? Um algoritmo verificador é aquele que verifica a validade de um certificado. Então, a gente implicitamente já tinha falado disso aí no slide anterior, né? Ou seja, não basta só eu dar uma sequência de vértices lá para o problema do ciclo hamiltoniano. Tem que ter alguma forma de verificar. No caso, é simples de verificar. É só você ver se percorre todos os vértices e se respeita realmente as arestas do grafo, né? Voltando lá para o vértice inicial. Então, geralmente o algoritmo verificador
não é tão complicado assim, certo? Então, aqui a gente já pode definir uma classe importante, que é a classe NP, tá certo? A classe NP são todos os problemas para os quais existe um algoritmo verificador de tempo polinomial. Então, consigo verificar uma resposta sim em tempo polinomial. Os dois problemas que a gente viu no slide anterior, eles satisfazem esse requisito, né? É muito fácil verificar se um conjunto de vértices forma um clique no grafo. Muito fácil. É muito fácil verificar se uma sequência de vértices forma um ciclo hamiltoniano no grafo. É muito fácil. Então, todos aqueles dois problemas, né? Quando eu falo fácil, é fácil e polinomial, né? Na verdade, o aspecto mais importante aqui é ser polinomial, ok? Então, aqueles dois problemas são problemas da classe NP. Esse nome NP, ele vem de Non-Deterministic Polynomial, né? É polinomial não determinado, tá? Então, não é muito simples de explicar aqui o que isso quer dizer, mas isso está relacionado com a máquina de Turing, né? Eles são polinomiais, eles admitem algoritmo polinomial, só que dentro de uma máquina de Turing não determinística, né? Qual o problema? A gente não conhece na prática, né? Não existe na prática uma máquina de Turing não determinística. Isso é um conceito teórico, tá? Se algum dia alguém conseguir inventar uma máquina de Turing não determinística, maravilha, né? A gente pode ter esse tipo de problema sendo resolvido em tempo polinomial. Aqui outro fato importante. Todo problema que está na classe P, né, que é aquela classe dos problemas polinomiais, como a gente definiu, também faz parte da classe NP, por uma razão muito óbvia. Se o problema está em P, significa que eu consigo responder ele em tempo polinomial, se a resposta dele é sim ou não, para qualquer entrada, certo? Então, verificar se uma entrada é sim ou não é tão fácil quanto isso, tá certo? Da mesma forma que eu consigo resolver eles em tempo polinomial, é claro que eu consigo também certificar e verificar o certificado em tempo polinomial. Então, importante saber que, né, se eu desenhar aqui deixa eu desenhar aqui. Então, se eu desenhar aqui a classe dos problemas NP, né? Aqui dentro eu vou ter aqui dentro eu vou ter a classe P. Só tem um porém, a gente vai já ver, esse desenho aqui ele pode nem corresponder à realidade, tá? Ele pode ser um problema que não seja, um desenho que não seja tão realista assim. Acredita que seja dessa forma, mas a gente vai explicar isso logo logo. Olha só. Só uma dúvida aqui. Quando ele diz que é não determinístico, significa que o estado anterior não interfere no próximo estado. É isso que ele está querendo dizer? A máquina desse... Não é isso. Quando você fala que ele é determinístico, a partir do estado anterior eu sei determinar qual é o próximo estado. Essa é a ideia de ser... Não, é exatamente isso. É a ideia de ser determinístico. Numa máquina não determinística, eu poderia ter situações, por exemplo, que a partir de um estado eu vou para vários estados. Então, isso já seria... Pronto. Ou então que não a partir determinístico, né? Isso, ou então que a partir de um estado eu posso ir para uma gama de possíveis estados depois. Não é uma coisa única, né? Um algoritmo probabilístico, por exemplo, ele já não é determinístico, né? Certo? Mas aqui... Entendi. Então, por exemplo... Oi. Por exemplo, um exemplo simples, só para ver se eu entendi. Eu estou jogando roleta. Não significa que a bolinha caiu na casa vermelha, que eu vou apostar na casa preta e a próxima rodada eu vou ganhar, né? Não sei se eu entendi não, teu exemplo. Desculpa, repete. Não, eu peguei um exemplo simples aqui. Eu peguei, por exemplo, um jogo de roleta. Aí eu apostei na casa preta e a bolinha caiu na casa vermelha. Certo. Aí vai jogar de novo. Não significa porque ela caiu na vermelha que a próxima rodada ela vai cair na preta. O estado anterior... É não determinístico. Não interfere na próxima jogada. O simples fato de ser aleatório, né, essa aleatoriedade da roleta já tira essa ideia de ser determinístico, né? Vamos dizer que esse próximo passo, eu não sei a relação entre ele e o passo anterior. Ele pode cair vermelho centenas de vezes. Pode, né? Em teoria pode. Certo? Ok, agora ficou claro. Valeu.
Então, aqui a observação é o seguinte, né, de que a recíproca não necessariamente é válida. Ou seja, pode ser que existam problemas que estão em NP, mas que não estão em P. Tá? Por isso que eu falei para vocês que aquele diagrama que eu desenhei antes, ele pode ser o diagrama ou, vamos dizer assim, pode corresponder à realidade ou não. Eu tenho duas possibilidades, né? Eu não sei se eu coloquei isso no slide na frente, então eu vou guardar aqui para falar depois. Tá aqui, ó. Eu tinha deixado aqui essa pergunta no slide, seguinte, pergunta de $1 milhão, né? Acho até que já é mais do que $1 milhão hoje em dia. Mas a pergunta é, a classe dos problemas P é a mesma classe dos problemas NP? Né? Então, voltando lá para aquele diagrama, né? Eu tinha feito assim, eu tinha desenhado o diagrama dessa forma aqui, NP e aqui P. Só que eu falei para vocês que esse diagrama aqui, eu não dou nenhuma garantia sobre ele. Por quê? Porque existe a possibilidade de eu ter, na verdade, essas duas coisas sejam uma coisa só. Posso ter NP é igual a P. As pessoas não acreditam que seja essa segunda possibilidade, tá? As pessoas, entenda, as pessoas, os principais pesquisadores no mundo, eles acreditam que, na verdade, essa é a situação. Ou seja, existem problemas que estão em NP que são polinomiais e existem problemas que estão em NP que não são polinomiais. Só que não existe uma prova, né? Não existe uma demonstração disso, é por isso que eu falei que é um problema de $1 milhão. Quem conseguir mostrar isso daí, vai ter um grande impacto, vai revolucionar totalmente o que a gente sabe sobre esses problemas, tá certo? Então é isso que está dito aqui no próximo slide, né? Embora não exista uma prova, acredita-se que P seja diferente de NP. Uma evidência disso. Bom, tem alguns problemas, para dar um exemplo aqui, né? O próprio problema da mochila que a gente está vendo, ou o problema do caixeiro viajante, né? Que está relacionado com aqueles ciclos hamiltonianos e tal. Tem vários problemas que tem um monte de aplicações práticas que estão sendo estudados já há décadas e décadas que estão sendo estudados. E ninguém conseguiu chegar no algoritmo polinomial para esses problemas. Tá certo? Nem os maiores estudiosos da área, né? O pessoal que mais sabe, mais entende do assunto, eles não conseguem. Então, é estranho, né? É uma evidência de que realmente não seja possível. É uma evidência, não é uma prova, né? Pode muito bem ser que alguém lá na frente pense uma coisa totalmente diferente, né? Daquilo das abordagens que vinham sendo feitas e consiga chegar em algum canto, tá certo? Mas não é assim o que as evidências mostram, né? Outra forte evidência é algo que a gente vai mostrar aqui, que é uma coisa muito interessante, que é o seguinte, tem alguns problemas que eles são especiais. Como assim especiais, né? Tem alguns problemas que estão dentro da classe NP, essa que a gente acabou de definir, que eles concentram toda a dificuldade da classe NP. Então, o que eu quero dizer com isso? Lembra quando vocês perguntaram lá sobre o problema de satisfiabilidade, né? Para que servia, né? Para que serve o problema de satisfiabilidade? Aí eu falei, né? Até brinquei com vocês, dizendo que serve para todos os problemas, né? Como assim, né? É justamente isso. Satisfiabilidade é um desses problemas especiais. Qualquer problema da classe NP, certo? Se eu conseguir resolver o problema de satisfiabilidade de tempo polinomial, então qualquer problema da classe NP pode ser resolvido em tempo polinomial. A gente vai explicar isso aí direitinho, né? Mas só para antecipar, né? Uma consequência disso, né? É que aquela questão de $1 milhão que eu falei para vocês, né? Se P é diferente de NP, ela pode ser resolvida de uma vez só. Basta você dar um algoritmo polinomial para um desses problemas que a gente vai da classe que a gente vai apresentar logo, né? Mas um deles é o problema de satisfiabilidade. Bom, então assim, essa classe desses problemas especiais, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que são os problemas NP completos, tá? Então, quando a gente fala que um problema NP completo, a gente está falando justamente desses problemas de NP que concentram a dificuldade, tá? A gente vai explicar agora o que é isso daí. Antes de explicar o que é um problema NP completo,
conceito importante é o conceito de redução. Então, olha só. Vamos entender bem esse slide aqui. Então, uma redução, chamando aqui de R, né? Uma redução R, ela vai de um problema P, para um problema Q. Então, o que é essa redução? É um algoritmo que ele é capaz de transformar qualquer entrada do meu problema P em uma entrada do meu problema Q. De tal forma que as respostas desses dois problemas elas ficam relacionadas. Ou seja, se a resposta para aquela instância no problema P ela era sim, a resposta da instância, né, da redução que eu obtenho para o meu problema Q, ela também tem que ser sim. E se a resposta daquela instância era não, mesma coisa. A instância reduzida, né, para o problema Q, ela também tem que ser não. Em outras palavras, é como se eu transformasse a entrada de um problema na entrada de outro, sendo que elas estão amarradas entre elas. Ou seja, a resposta sim aqui vai dar uma resposta sim do outro lado. A resposta não aqui vai dar uma resposta não do outro lado. Elas estão amarradas. Em outras palavras, quer dizer que se eu resolver essa instância do segundo problema, eu consegui resolver a minha instância do primeiro problema. Esse é o ponto principal dessa ideia de redução. Então é como se, vamos imaginar aqui, só para dar mais uma intuição a respeito desse conceito. Vamos supor que tu é muito bom em um problema. Tu é muito bom no problema de satisfabilidade. Tu sabe resolver isso aí, sabe resolver muito bem esse problema. Para ti é fácil, certo? Aí eu chego para ti com outro problema, né? Eu chego com o problema da mochila 3D, pronto. Aí, pô, cara, tô na maior dificuldade aqui com esse problema. Aí tu fala, não, olha, eu sei resolver problema de satisfabilidade. Se tu conseguir transformar essa tua entrada do problema da mochila em uma fórmula de satisfabilidade, poxa, aí eu dou um jeito, eu consigo resolver esse problema. Então é exatamente isso daqui. A redução seria você pegar esse problema que você quer resolver e transformar num segundo problema, normalmente porque nesse segundo problema você tem algum tipo de algoritmo ou coisa assim, tá certo? Só intuição mesmo para a gente entender isso daí. Tá claro esse conceito? Sim, professor. Sim. A gente vai ver um exemplo, já já. Já agora, certo? Então, olha só. O exemplo aqui que a gente vai ver, novamente, são dois problemas aqui, né? O meu problema, vamos chamar de P, né? É a clique. E o meu segundo problema é o conjunto independente. Então, só recapitulando, para quem não saiba, né? O problema do conjunto independente, ele é muito próximo do conceito de clique, só que a diferença é que um conjunto independente é um conjunto de vértices que não tem nenhuma aresta entre eles, certo? A clique é um conjunto de vértices onde a gente tem todas as arestas entre elas, e o conjunto independente é um conjunto de vértices em que eu não tenho nenhuma aresta entre eles. É até meio óbvio, né, que esses dois problemas eles têm alguma coisa em comum, tá? Então, através dessa ideia de redução, deixa eu só ver aqui uma coisa. Já tinha deixado preparado aqui já um exemplo, tá? Então, através dessa ideia de redução, a gente consegue mostrar a relação que existe entre esses dois problemas. Por quê? Então, vamos supor que eu quisesse resolver o meu problema de clique nesse cara aqui, nesse grafo. Então, eu quero resolver o problema clique, vamos chamar aqui de G. Quero saber se ele tem uma clique de tamanho 3, certo? Aí vamos supor que eu tenho um algoritmo aqui para o problema de conjunto independente, mas para clique eu não tenho. O que eu faço? Então tem uma transformação muito simples que pode ser feita, que é o seguinte, é você inverter o grafo, inverter as arestas do grafo. Olha só, aonde tinha aresta nesse meu grafo G, eu vou não colocar aresta nesse meu grafo do lado direito. Aonde eu não tinha aresta, aí eu vou acrescentar a aresta. Então, por exemplo, acrescentei essa aresta aqui, ó. Essas duas arestas, né? Então, essas duas arestas que foram acrescentadas aqui são arestas que não existiam ali no meu grafo do lado esquerdo. Então, aqui no lado direito, o meu problema, ele passa a ser um problema de conjunto
independente. Com esse grafo aqui que eu vou chamar de G', né? Não é o mesmo G, é um G modificado, né? E mesmo valor 3. Então, veja se vocês concordam comigo. Se eu achar um conjunto independente de tamanho 3 no lado direito, automaticamente eu sei que existe uma clique de tamanho 3 no lado esquerdo. Porque eu fiz essa inversão de arestas, né? Então, um conjunto de vértices aqui, por exemplo, esses 3 caras, né? Esses 3 caras aqui, eles formam um conjunto independente, porque eu não tenho nenhuma aresta entre eles, certo? Na hora que eu olho esses mesmos 3 caras lá no grafo do lado esquerdo, eles formam uma clique. Então, essa transformação que eu fiz, né, aqui é o que a gente vai chamar de uma redução. Uma redução. Certamente é uma redução que é feita em tempo polinomial, tá? Normalmente a gente se interessa por essas reduções que são feitas em tempo polinomial, mas existe a possibilidade de você ter uma redução que não é polinomial. E o propósito da redução é justamente trazer a entrada de um problema para a entrada de outro problema, de modo que essas entradas, as respostas delas, elas têm essa equivalência, certo? Tá claro isso aqui? Tá, é como se fosse uma negação, né? Sei lá. A redução aqui é como se fosse uma negação, a gente chama de complemento, na verdade, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Isso para esses dois problemas, né? Se eu tivesse pego outro par de problemas, não necessariamente essa mesma redução funciona, né? Cada par de problema vai ter que ter uma redução que seja específica para aquele par, né? Então vamos lá. Bom, como eu já tinha falado, né, a gente se interessa principalmente pelas reduções de tempo polinomial, porque afinal de contas a gente não gosta de algoritmos exponenciais, né? A gente evita o máximo possível. A gente quer, se a minha redução ela leva um tempo exponencial, para que eu vou fazer redução, né? Eu já vou gastar um tempo enorme só para transformar na outra entrada, não é vantajoso. Outra coisa, vamos supor que você tem dois problemas lá, o seu P e o seu Q, né? Se você sabe que o problema Q tem um algoritmo polinomial, você já tem um algoritmo polinomial para ele, então se você conseguir mostrar uma redução polinomial de P para Q, automaticamente você pode dizer que P é um problema polinomial. Por quê? Como é que seria esse algoritmo polinomial? O algoritmo polinomial para P é o seguinte, você usa a redução, que é polinomial, e depois usa o algoritmo que você já tem para esse problema Q, tá certo? Então, uma maneira de você mostrar que um problema admite um algoritmo polinomial é você reduzir ele, né, encontrar uma redução polinomial para um problema que é conhecido que já tenha algoritmo polinomial. Que é o que está dito aqui embaixo, né? Então, para resolver uma instância de P, você pode reduzir em tempo polinomial para Q e resolver usando esse algoritmo que você já tem para esse segundo problema. Com isso, pessoal, a gente chega à nossa definição que a gente tanto queria, né? Que é a de problema NP completo. Então, um problema que é NP completo tem que ter duas condições, duas características aí. A primeira é que esse problema ele tem que pertencer à classe NP. Lembrando, né? Classe NP são os problemas que têm um certificado sim polinomial, certo? Além disso, todo problema, todos os problemas, olha só como é forte isso aqui, todo problema Q' em NP, todos os problemas de NP tem que admitir uma redução polinomial para esse meu problema Q. Então, é uma definição bem forte, né? E é por isso que, quando a gente começou a falar, né, eu disse, ó, esses caras são especiais no seguinte sentido, eles concentram toda a dificuldade da classe NP. Qualquer problema de NP consegue ser reduzido para ele. Então, se você conseguir, por algum acaso, encontrar um algoritmo polinomial para esse problema, parabéns, você resolveu todo o escopo dos problemas da classe NP. Ok? Então, essa é a definição de problema NP completo.
Aqui um fato importante, né, que é que essa relação de admitir uma redução polinomial é uma relação transitiva. Então, o que isso quer dizer, né? Se eu tenho, vamos supor, 3 problemas, se eu tenho 3 problemas, deixa eu desenhar isso aqui que fica mais fácil explicar. Se eu tenho 3 problemas, eu tenho um problema P, eu tenho um problema Q e eu tenho um problema R. Aí vamos supor que eu mostrei que eu tenho uma redução de P para Q, redução polinomial. Normalmente a gente está falando de redução polinomial, né? E vamos supor que eu mostrei que tem uma redução de Q para R. Como essa relação de admitir uma redução polinomial é transitiva, por que ela é transitiva? Ora, se eu tenho como reduzir uma instância de P para Q e eu tenho como reduzir uma instância de Q para R, então é claro que eu consigo reduzir uma instância de P para R. Tá certo? Então, é fácil de ver, né, que que esse tipo de redução, esse tipo de relação, aliás, né, é uma relação transitiva. Isso é importante. Isso é importante. É importante porque é o seguinte, se eu tenho um problema aqui, né, nem devia ter apagado, mas voltando aqui, ó, se eu tenho um problema, vamos dizer, se eu tenho um problema que é NP completo, então Q é NP completo. Se ele é NP completo, se eu pegar todos os problemas da classe NP, todos esses caras aqui têm redução para quê? Né? Isso faz a definição de ser NP completo, né? Então esse cara aqui, ele é, deixa eu escrever isso aqui, NP completo. Então, se ele é NP completo, eu tenho a redução de todos os problemas da classe NP para ele. Aí vamos supor que você chega a um outro problema, você tem um outro problema aqui que eu vou chamar aqui de R, tá bom? Que seja. E vamos supor que você quer mostrar que esse problema R é NP completo. Se você conseguir mostrar uma redução polinomial de Q para R, automaticamente você mostrou que R é NP completo. Por quê? Porque essa relação é transitiva, foi o que a gente acabou de observar. Então, se todos os problemas de NP se reduzem a Q, e se você mostrou que Q se reduz a R, automaticamente todos os problemas de NP se reduzem a R. Tá claro isso aqui? Vocês ficaram calados agora. Colocando naquele exemplo da clique, o conjunto independente seria como se fosse o quê? Aí eu teria um outro R, que eu reduziria o conjunto independente em outro problema. Não, olha só. Tentando trazer para aquele exemplo, vamos imaginar que é o seguinte. Vamos supor que você já sabia que o problema de clique era NP completo. Tá certo? Então, ser NP completo significa, né, que ele está dentro da classe NP e significa que todos os problemas de NP se reduzem a ele. Não é isso? Então, essa é a definição de eu dizer que o problema de clique é NP completo. Aí vamos supor que você não sabia se conjunto independente era NP completo. Então, conjunto independente seria, nesse caso, o R aqui do exemplo, né? É o problema que eu não sei qual é a complexidade dele. Não. Aqui nesse exemplo, vamos imaginar que esse cara aqui é o clique, né? Olha só. E esse cara aqui é o conjunto independente. Aí eu estava sem saber. Pô, não sei. Será que o conjunto independente é NP completo? Já sei. Vou tentar fazer uma redução do problema de clique, que eu sei que é NP completo, para ele. A gente viu que a gente consegue fazer essa redução, não é isso? A gente acabou de ver esse exemplo. Então, clique se reduz a conjunto independente. Só que como as reduções elas são transitivas, então, se todos os problemas de NP se reduzem a clique, então todos os problemas de NP se reduzem também a conjunto
independente. O que significa que conjunto independente é NP completo. Mas de forma direta mesmo, sem nem precisar passar pelo mudar a instância para ser como clique. Não, não foi de forma de... Teve um passo aqui, ó. A parte em que a gente trabalhou, vou até botar de outra cor aqui, ó. A parte que nós fizemos, né, nesse exemplo, foi esse aqui, ó. Vou botar de outra cor. Isso aqui foi o que a gente mostrou. A gente mostrou uma redução só, uma de clique para conjunto independente. Isso é a gente que fez, né? Não foi também de graça, certo? A gente mostrou uma redução de clique para conjunto independente. A parte que foi automática, né, que foi uma consequência lógica, é que se eu já sabia que todos os problemas de NP se reduziam a clique, afinal de contas ele era NP completo, então automaticamente, por transitividade, todos os problemas de NP se reduzem também ao problema de conjunto dependente. Aí isso daí foi, vamos dizer assim, automático, né? Foi uma consequência lógica do que a gente acabou de fazer. E, professor, Oi. falando, eu não consegui muito visualizar. É uma prova do NP completo. Como é que a gente prova que todos os problemas podem ser redutíveis a 1? É exatamente isso que a gente está mostrando. Então, como é que eu provo que um problema é NP completo? Na prática, certo? Então, na prática. Vamos dizer, você está com um problema lá que você está tentando resolver e você acha que ele é NP completo. Então, na prática, como é que você faz isso? Bom, você vai trabalhar a conversão de decisão dele, né? Então, primeiro ponto importante, você vai ter que formular ele como problema de decisão. Eu falei lá no começo que aqui a gente restringe a atenção aos problemas de decisão. Mas tudo bem, você vai formular ele como problema de decisão. Segundo passo, você vai ter que encontrar algum problema NP completo, e aí já existem milhares de problemas NP completos que são conhecidos, certo? Ou seja, são problemas que outras pessoas já mostraram que é NP completo, então você não tem que se preocupar mais. Esses aí você já sabe, alguém já fez, já está feito, certo? Aí você vai achar algum desses problemas que você consiga reduzir o seu problema. Na hora que você conseguir mostrar essa redução, acabou. É exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Se você mostrar a redução do problema Q para o problema R, onde o problema R é aquele que tu está querendo mostrar, e o problema Q é aquele que tu já sabe que é NP completo, pela transitividade das reduções, automaticamente você mostrou que todos os problemas da classe NP se reduzem a esse seu problema. Você mostrou que ele é NP completo. Entendeu? Entendi. Agora, mostrar uma redução é fácil? Não, tá? Nem sempre, né? Alguns casos, por exemplo, essa de clique para conjunto independente vamos dizer, das mais fáceis que você possa imaginar, mas tem algumas que são bem complicadinhas até. Você tem que dar um trabalho para você transformar realmente uma entrada de um problema. Vamos dizer, às vezes são dois problemas que não tem nada a ver, aparentemente, né? Aí você vai ter que transformar uma forma de pegar aquele primeiro e jogar para uma entrada do segundo, certo? Mas é assim que as pessoas... Já houve época em que, assim, você mostrar uma redução de um problema para outro já era motivo para você, já era tese de doutorado, certo? Já era de tão importante que era. Hoje em dia já nem tanto. Hoje em dia já tem tantas reduções, né? Já tem tantos problemas NP completos que, assim, já tem um aparato tão grande de ferramentas que já não é essa dificuldade toda que era no passado. Aliás, né? Vocês perguntaram muito bem, né? Vamos dizer, depois que você já tem alguns problemas NP completos, a coisa é mais simples, né? Então, para mostrar que o seu problema é NP completo, basta achar um desses que você consiga transformar no seu. Beleza. Agora a questão e quando não tinha nenhum problema que era NP completo? Como ninguém conhecia nenhum problema NP completo, tá certo? Lá no início, né? O resultado que, vamos dizer assim, que deu um pontapé nessa teoria, né, foi esse resultado aqui que está destacado, né, resultado do Cook e Levin, mostrando que SAT, né, que é aquele primeiro problema que a gente viu, satisfabilidade de formas, ele é NP completo. Essa prova que eles fizeram
eles tiveram realmente que mostrar que todos os problemas da classe NP tinha como você transformar em um problema de satisfiabilidade. Então, a prova deles foi bem mais complicada do que, digamos assim, essas que a gente pode fazer hoje usando só uma redução de um problema para outro, tá certo? Então, naquela época não tinha nenhum problema que já fosse conhecido em NP completo, tá? E eles tiveram que mostrar essa maneira de converter os problemas, de uma forma bem genérica. Aqui só mostrando para vocês um pouco, né, dessa história. Então, o primeiro problema foi o SAT. Olha só, o primeiro problema NP completo foi o SAT. É bastante fácil mostrar que o SAT se reduz a 3 SAT. Consequentemente, pelo que a gente acabou de ver, significa que o 3 SAT também é NP completo. Ok? No segundo momento, esse pesquisador aqui, que é o Richard Karp, ele mostrou que o 3 SAT ele se reduz ao problema de conjunto independente. Qual a consequência disso? Conjunto independente é NP completo. Também mostrou que ciclo hamiltoniano, que 3 SAT se reduz a ciclo hamiltoniano. Consequência, ciclo hamiltoniano é um problema NP completo. E por aí vai, tá? Então essa coisa foi ramificando, né? As pessoas foram encontrando reduções, e mais reduções, e mais reduções, até que existem milhares, né, de problemas que hoje a gente sabe que são NP completos. Então, olha só, aqui o que eu queria chegar, né, concluir para vocês é o seguinte, que existem essas classes de problema, os problemas polinomiais, existe a classe NP, que são os problemas que têm certificado, sim, polinomial, onde, né, a maioria dos pesquisadores acredita que haja uma diferença entre essas duas classes, né? Existem problemas que estão em NP, mas não estão em P, tá? Por enquanto não há uma prova matemática disso, certo? E existem os problemas NP completos, e esses problemas são importantes porque, eles são bem particulares, né? Qualquer problema de NP pode ser reduzido a um desses caras, de maneira que eles concentram a dificuldade da classe NP. Se você resolver qualquer um deles, ciclo hamiltoniano, caixeiro viajante, satisfiabilidade, problema da mochila, etc, 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 etc. Se você resolver um deles, você resolveu, em tempo polinomial, né, claro, você resolveu em tempo polinomial todos os problemas da classe NP, certo? Mas isso significa então que se eu encontrar um problema NP completo, eu tenho que sair correndo dele, né? Eu não quero nem saber, não quero nem conversa. Não, né? A gente sabe que não é bem assim. Inclusive, vocês estão trabalhando, né, no problema da mochila tridimensional. A gente tem técnicas como o próprio branch and bound, né, que vocês estão implementando. É uma técnica exata, enumerativa. Outras abordagens, heurísticas, né? Então, pode ser que, bom, eu já não tenho esperança de achar uma solução exata para esse cara num tempo hábil, mas eu vou atrás, desenvolver heurísticas para tentar chegar em algo satisfatório, né, para minha aplicação, satisfatório para o meu intuito, né? Então, assim, existem algoritmos aproximativos, né? É o que eu tinha colocado aqui existem algoritmos aproximativos, existem heurísticas, existem algoritmos aleatórios também que podem ser usados, né, para dar, vamos dizer, existem algoritmos aleatórios para você achar uma resposta exata com uma certa probabilidade, né? Ou então achar uma resposta exata com 100% de chance, só que num tempo esperado, né? É um tempo que você não tem uma garantia real de que ele vai ser daquela forma, tá certo? Enfim, tem uma infinidade de técnicas para abordar os problemas NP completos. De certa forma, não teria tanta graça, né, estudar algoritmos se não fossem por esses problemas, porque eles são o desafio, né? Eles são aquilo que a gente até hoje está pesquisando para poder tentar cada vez mais melhorar, cada vez mais conseguir encontrar resposta para eles.